Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, como cada um de vocês tem passado? Espero que todos estejam muito bem, com a graça de Cristo Jesus. Nós queremos dar continuidade ao nosso momento de estudo, que Deus possa ser louvado por causa disso e também possamos agradecer a Ele por esta mais uma oportunidade que assim Ele vem nos concedendo para estudar a Sua Palavra. Então, vamos invocar a presença do nosso Deus para que Ele esteja em nosso meio e também possa nos conduzir neste momento. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Quero convidar vocês para podermos cantar um hino. Muitos homens fazem castelos sobre a areia. E o hinário da congregação é o hino 77. Hino 77. Bem, Cristo continue sendo a nossa pedra angular e por isso então queremos dar continuidade ao nosso momento de estudo, capítulo 25 e o capítulo 26. Esses dois capítulos, na qual é uma extensão do capítulo 23, 22, 23 e 24, onde o apóstolo Paulo ainda continua preso. O apóstolo Paulo ele quer um julgamento justo e quer levar para as autoridades maiores que eles entendam que ele não está fazendo nada além daquilo que Jesus primeiramente pediu a ele para testemunhar. E em segundo, mostrar para os judeus que ele não está fazendo nada de errado e também não está indo
contra a lei deles, mas apenas está falando sobre a ressurreição, na qual eles estão com dificuldades para aceitar. Então, no início do capítulo 25, Paulo, ao conversar então com um novo governador chamado Festo, ele queria entender o caso do apóstolo Paulo e por isso então ele foi até Jerusalém. Lá ele conversou com as autoridades dos judeus e então pediu para que Festo trouxesse Paulo até Jerusalém na intenção de matar Paulo no meio do caminho. Mas ele falou, olha, ele está lá em Cesareia, então por que vocês não vão lá comigo? Dito isto, então, alguns líderes judeus foram com o governador Festo para Cesareia, e no dia seguinte, então, quando chegaram a Cesareia, no dia seguinte, então eles foram até o tribunal e começaram a acusar o apóstolo Paulo de ir contra a lei de Deus. Diante desta acusação, escutou, nada aconteceu, o apóstolo Paulo ainda continuou preso, os judeus ficaram lá para aguardar o que queria acontecer, e enquanto isso, então, o rei chamado Agripa e a sua esposa Berenice, melhor dizendo, perdão, não é sua esposa, sua irmã, perdão, a sua irmã Berenice chegaram a Cesareia para dar um olá, ficar um dia, 2 dias ali com o governador Festo, e então o governador conta o problema que ele tem nas mãos por conta do ex-governador, né, o Félix, que deixou este encargo aí do apóstolo Paulo nas suas mãos. O que chama a atenção é o versículo 19, onde Festo diz para o rei Agripa: a única acusação que tinham contra ele era a respeito da própria religião deles e também sobre um homem que já morreu, chamado Jesus. Paulo afirma que este homem está vivo. Diante desta declaração, Festo tentou procurar algumas respostas e também ficou se perguntando aonde ele poderia encontrar argumentos de que realmente este Jesus está vivo. Bem, ele poderia ter ido nos profetas, os profetas falam de Jesus, falam da sua vinda, falam do seu sofrimento, Isaías 52 e 53, por exemplo. Davi escreveu sobre a vitória de Jesus, né? E então tinha algumas fontes de que este governador poderia então estar buscando sobre a vida de Jesus, bastasse os judeus ou o próprio apóstolo Paulo indicar e mostrar, já que Paulo sempre foi um homem muito estudioso, muito sábio. E aí nós nos perguntamos, podemos ficar aqui assim nos perguntando se diante do nosso testemunho também nós não deixamos esta pergunta no ar, ou melhor dizendo, deixamos esta pergunta na mente das pessoas, Onde é que será que eu posso buscar informações sobre esse Jesus? Onde é que eu encontro este Jesus que está vivo? Como é que nós desenrolamos isso? Onde é que nós vamos indicar às pessoas que queremos falar de Jesus que Jesus ele está vivo? Nós temos as Escrituras Sagradas, nós temos a nossa própria vida com relação ao que nós presenciamos, aquilo que cremos, ensinamos e confessamos. Mas, antes de tudo, o que necessita está tudo aqui, está na Bíblia. Algo que nós não estamos vendo, esse direcionamento, apenas um testemunho por palavras, Claro, pela sua vida também, mas não como Filipe, lá com um dos outros homens do deserto, se eu não me engano, lá no capítulo 10 ou 11, em que
porque ele estava estudando o texto de Isaías, e assim então Filipe indicou, aqui, né, se interpreta assim, naquele capítulo assim e assim por diante. Aqui então apenas um testemunho, né, uma vontade e uma ação do Espírito por meio das palavras. Né? Então algo que chamou muito a atenção do rei Agripa e da sua irmã. Né? Chamaram muita atenção essa questão do apóstolo Paulo, né? Falar de um homem que morreu, mas que está vivo. Então Agripa pede para que conversar com este homem chamado Paulo. Então no dia seguinte, no final do capítulo 25, então eles se reúnem novamente na sala de audiências, onde o rei estava lá, os militares, e o texto ainda diz que as pessoas mais importantes da cidade de Cesareia também estavam lá para ouvir o que o apóstolo Paulo quer dizer. E é interessante nós sempre nos lembrarmos que toda esta consequência do apóstolo Paulo, em que os judeus estão acusando ele, até este momento nós podemos perceber que não há nenhuma prova de que Paulo está errado. É apenas uma incomodação que os judeus estão sentindo de Paulo, né? Até porque viram ele sendo anteriormente, a sua vida anterior era também, né? Ele era do grupo dos fariseus, um dos mais rígidos em questão de estudo, né? Do cumprimento da própria lei. E agora os judeus estão vendo que Paulo está realmente no caminho na qual Jesus o transformou, e isso está inquietando os judeus. Mas, como nós vimos no dia de ontem, né, o tempo, a paciência, onde todas as coisas nem sempre estão no nosso controle, mas no controle de Deus. Então precisamos deixar que Deus vá agindo e conduzindo, como nós estamos percebendo aqui na vida do apóstolo Paulo. Né? Até porque agora no capítulo 26, diante do testemunho de Paulo, ele vai começar a falar na sua defesa, a partir do versículo 2, como ele está muito feliz em estar na frente do rei, estar na frente de todas as pessoas importantes da cidade, né? E ele sabe que ele está ali no meio em que muitas pessoas o conhecem, como por exemplo no versículo 4. Né? Todos os judeus sabem como tenho vivido no meio do meu povo e também em Jerusalém, desde a minha juventude até hoje. Tá? Então, no versículo 5, eles sempre souberam e podem confirmar isso se quiserem, que desde o começo fui membro do partido dos fariseus, o mais dos rígidos da nossa religião, que eu havia comentado antes. E agora estou aqui sendo julgado porque tenho esperança na promessa que Deus fez aos nossos antepassados. Quais são essas promessas que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Né? Mais abaixo, no versículo 7, nós vamos ter então alguns pontos que nos levam para esta resposta. Então, o versículo 7, todas as tribos do nosso povo que adoram a Deus dia e noite também esperam ver o cumprimento dessa promessa. E é por causa dessa esperança, ó rei, que eu estou sendo acusado pelos judeus. Né? E aí então vem uma pergunta do apóstolo Paulo que vai nos direcionar para este cumprimento que os judeus também esperam, só que não esperavam em Jesus, o Filho de Deus, mas que ainda estão esperando a vinda ou o cumprimento desta promessa de Deus. Versículo 8. Por que é que vocês, judeus, acham impossível crer que Deus ressuscita os mortos? Então aqui, claro, a promessa, né, de vir a vinda de Jesus, e Jesus sempre também falou
da sua morte e da sua ressurreição, bem como também os profetas disseram que ele viria, sofreria, morreria e ressuscitaria. E aí então, a partir do versículo 9, ele começa a dar o testemunho dele antes da sua conversão, porque ele contava que ele era contra a causa de Jesus, porque Jesus pregava a sua ressurreição, fazia milagres e assim por diante, e ele era contra essa ação de Jesus. E ele perseguia, ele matava, conforme a gente já tinha visto. E no versículos 12 ao versículo 17, 18, nós vemos que novamente o apóstolo Paulo conta a sua conversão, para dizer que agora ele é um homem diferente. E a partir do versículo 19, nós ouvimos então que o apóstolo Paulo dizendo que ele não desobedeceu a visão do céu, ou seja, essa transformação que ele teve pelo próprio Jesus, quem o fez nele, na estrada indo para Damasco. Então, ele está dizendo, eu não posso ignorar isso, porque é o Filho de Deus, o Deus que vocês esperam, para mim, este Deus já veio em Jesus, E por isso, então, agora, ele começa então a anunciar às pessoas desde Damasco, em Jerusalém, em todos os outros lugares em que Jesus o estava acompanhando, realmente para que as pessoas abandonassem de fato e de verdade os seus pecados, como vai dizer o versículo 20. E aí algo muito especial nesse texto, o versículo 22, que diz assim: mas até hoje Deus tem me ajudado, todas essas consequências que ele passa, e por isso eu estou aqui trazendo a mensagem a todos, tanto os humildes quanto os mais importantes. E o apóstolo Paulo está dentre os mais importantes da cidade de Cesareia, do império. E então aqui ele também quer que essas pessoas importantes, elas também possam fazer parte do reino de Deus. Porque o apóstolo Paulo, como sempre fala em suas cartas, a palavra de Deus é para todos. Povos, nações, raças, são para todos, não só para os judeus, mas para os não-judeus, os gentios, como no início do ministério de Jesus, quando ele iniciou, como os profetas disseram, a cidade dos pagãos, que são os gentios, é a Galileia dos pagãos. Então Jesus começou ali, nas pessoas humildes, também tentando levar a mensagem para os importantes daquele tempo. Então, a mensagem não é só para as pessoas humildes, mas também para as pessoas que são importantes, os nossos, que nós achamos que são mais importantes do que nós, em questão de cargos, por exemplo. Esses também precisam levar o evangelho, eles também precisam saber que eles erram, são pessoas falhas e que precisam se arrepender e reconhecer os seus erros diante de Deus, E esta mensagem é justamente aquilo que está no versículo 23. Porém, o apóstolo Paulo agora ele aponta, pois eu digo a mesma coisa que os profetas e Moisés disseram. Ou seja, agora ele está direcionando para o texto bíblico, Não que Paulo não fazia isso, mas agora ele diz aqui, olha, profetas e Moisés. Então vão lá, E aí no versículo 23 diz assim: eles afirmam que o Messias precisa sofrer e ser o primeiro a ressuscitar, para anunciar a luz da salvação, tanto aos judeus como os não-judeus. Então vejam, que os profetas e Moisés já haviam falado disso,
E aí, durante a sua defesa, Festo diz que ele está louco, que ele está maluco em falar, né, de que este homem que ele sempre fala de Jesus, ele morreu e ressuscitou. E aí então ele direciona a sua palavra para o rei Agripa e diz: olha, não é verdade que o senhor crê nos profetas? E aí então o rei responde no versículo 28: você pensa que assim em tão pouco tempo vai me tornar cristão? E o apóstolo Paulo responde no versículo 29: pois eu pediria a Deus que em pouco ou muito tempo, não somente o Senhor, mas todos os que estão me ouvindo hoje, chegassem a ser como eu, mas sem estas correntes. O apóstolo Paulo estava acorrentado, então essa é a diferença que ele fez, não estar preso, mas estar liberto. E vejam a expressão que Paulo disse, expressou ali: eu pediria a Deus para que Deus transformasse o seu coração, o coração de todos aqui, seja em pouco tempo, seja em muito tempo. É Deus quem vai determinar o momento para que as pessoas sejam transformadas, e o apóstolo Paulo está fazendo o quê? Levando a mensagem. Então, quando nós deixamos a pergunta na cabeça das pessoas, quem é Jesus? Esse Jesus está vivo? Bem, então nós temos, como o apóstolo Paulo nos disse, vamos olhar para dentro das Escrituras, vamos buscar as respostas ali dentro e mostrar que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus morreu e ressuscitou para nos salvar. Então, precisamos apontar, porque as pessoas esperam muito ver com seus próprios olhos, ver como nós vemos uma pessoa, e nós sabemos que para ver Jesus nós precisamos ter os olhos da fé. Então, que realmente Jesus possa continuar sendo esta pedra fundamental, a pedra angular na qual nós cantamos, como é para o apóstolo Paulo e como ele está dizendo isso às pessoas, e como Deus é poderoso, de que Deus é capaz de transformar todos aqueles que estavam ouvindo Paulo para serem cristãos. Então, Deus olha, Deus vai agindo e Deus vai trabalhando com a sua palavra, pois, como diz em Isaías, no profeta Isaías, a palavra de Deus não volta vazia para o próprio Deus. Então, que esta palavra enche os seus corações e as suas mentes de alegria, de determinação, de força, de ânimo para continuar dizendo que Jesus ama todas as pessoas. Que Deus possa nos abençoar. Amém.